que são vias de degradação muscular, TNF-alfa, um inflamador negativo, aumento de inflamação e geração de hipóxia. E o tiroidiano no músculo? Quando ele está fisiológico. Então, eu coloquei esse slide propositalmente para vocês lembrarem. Eu tomo tiroidiano para conseguir emagrecer. Não, você não vai conseguir isso. No seu músculo, por exemplo, ele vai diminuir a expansão mionuclear, ele vai aumentar uma fusão mionuclear precoce, fazendo uma recuperação pífia, vai aumentar a expressão de Murphys, de TNF-alfa, e vai causar uma situação crônica de falta de recuperação. O músculo, ele é uma coisa extremamente importante do ponto de vista de capacidade de manutenção da nossa homeostase. E uma das coisas que ele faz é melhorar o que é a oxidação lipídica e aumentar o que é a tolerância à glicose. E essas coisas, elas melhoram o que é, por exemplo, a adiposidade e o risco de diabetes. Por isso que também a nossa opção é sempre tratar o paciente com diabetes com tanta atenção para isso, quanto a gente trata o diabetes dessa pessoa. Não adianta estar com a glicemia normal se o restante está tudo bagunçado. O músculo ele trabalha em uma série de etapas no nosso organismo, mas o que ele faz, por exemplo, de mais importante dentro que está no exercício? Então é essa listinha que eu deixei para vocês. Um aumento da oxidação de ácidos graxos, uma diminuição de adiposidade, uma diminuição da oxidação de glicose para oxidação de gordura, uma capacidade aumentada de oxidativa, um aumento do conteúdo mitocondrial, um aumento da captação de glicose, da sensibilidade à insulina, da síntese de glicogênio, do controle glicêmico, um aumento da síntese de proteína, uma queda da degradação proteica, um aumento da massa muscular e um aumento da taxa metabólica basal. Para nós, pessoal, uma das coisas que é importante no músculo conseguir controlar são o que são as respostas endócrinas da função muscular e que faz com que a gente tenha um combate ativo contra a obesidade, a resistência à insulina e o diabetes tipo 2. No caso do fígado, por exemplo, a gente tem downregulation de função de SCD1, que está ligado, por exemplo, com estetose. Um aumento da captação de gordura e de oxidação dela e uma reversão da estetose hepática. Né? No tecido adiposo, né, o exercício ele acaba controlando o que é a liberação de citocinas inflamatórias. Lembra que você faz uma ação inflamatória no seu organismo, você toma as rédeas desse processo, né? Isso tem uma repercussão. Né? Qual a repercussão? É você justamente conseguir controlar o que são esses sinalizadores, né? E controlar as vias inflamatórias significa controlar os sinalizadores. Diminuir o que é a infiltração dos macrófagos e aumentar o que é o amarronzamento das células de gordura brancas. E o que acaba sendo o resultado final? Bom, resistência periférica à insulina, ela comporta uma gama de situações de modificações que ela causa no organismo que para nós é extremamente perniciosa. Então, o aumento do SOX3, que é a proteína que inativa ou diminui a atividade dos receptores exclusivos de insulina, a ativação de receptores MEC, que aumentam, por exemplo, o que é a vasoconstrição periférica, insulinopenia muscular relativa, porque se você tem resistência à insulina, você tem insulinopenia. Então, o teu corpo pode estar cheio de insulina, mas se você desenvolver uma resistência periférica à insulina, por exemplo, a partir de SOX3, naquele momento você não vai ter insulina funcionando no músculo, seu músculo vai estar rendendo mal. Perda da resposta muscular endócrina, descontrole da resposta inflamatória, hipotálamo e hipófise adrenal e aumento da resposta endócrina do tecido adiposo. A resistência periférica à insulina, então, ela é um grande fator de complicação do que são as alterações do sistema nervoso central, metabolismo das catecolaminas e a capacidade de inflamação, ou seja, da sinalização do nosso organismo. E o que está dentro do sistema nervoso central que a gente precisa cuidar muito, que está relacionado com fome, apetite e saciedade? O núcleo arqueado, o núcleo accumbente, que faz com que a gente tenha percepção de recompensa, a amígdala, nossa capacidade de controlar nossa ansiedade, irritabilidade e agressividade, e o nosso núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, que é a nossa capacidade elaborativa. As catecolaminas, elas agem no núcleo arqueado, fazendo com que a gente tenha uma melhora na sua função, mas se você tem uma resistência catecolaminérgica, você acaba desenvolvendo um desequilíbrio lipase lipoproteica com lipase hormônio sensível, fazendo facilitação para a reserva de gordura, uma piora da resistência à insulina, uma piora da resistência vascular periférica e, finalmente, hipertensão arterial. A inflamação. A inflamação ela faz piora da hipóxia tecidual, você tem um estímulo negativo para fazer vasorrecrutamento ali, um descontrole do que é a resposta inflamatória, então você começa a liberar uma série de miocinas, de citocinas, que vão determinar que o teu corpo está em perigo e, portanto, você tem que, entre aspas, desligar a função muscular. Aumento da resposta endócrina do tecido adiposo, fazendo essa gordura ela produzir, por exemplo, miostatina e TNF-alfa. Então a inflamação é uma das coisas que faz isso. Produzindo miostatina e TNF-alfa, você tem bloqueio do que é a função muscular recuperativa e aumento da degradação muscular por conta
do TNF-alfa. Sinais que esse controle glicêmico desse paciente vai mal, só para lembrar vocês. Então, é a necessidade de compensação de medicação psiquiátrica, aumento de glicemia de jejum para ao redor de 90 na casa do 100, um aumento de hemoglobina glicada acima de 5,6%, uma queda de TSH para níveis abaixo de 1,5%, perda de capacidade de controle alimentar como de costume, perda de desempenho no exercício ou desenvolvimento de lesões miotendíneas, aumento do libido dissociado de performance sexual, que às vezes a pessoa ela tem um aumento de libido, mas não consegue no homem, por exemplo, ele não consegue ter uma ereção satisfatória. E pacientes que estejam com níveis de testosterona que sejam tratáveis. Então a testosterona que oscila entre 430 e 350 nanogramas por decilitro, uma relação testosterona e estradiol menor do que 15:1 ou maior do que 30:1 e uma queda de SHBG maior do que 10 nanomol por litro. Ou quando um hematócrito está atingindo 49%, uma ferritina acima de 150 e um LDL acima de 150. Então esses sinais são muito ruins para o que é o teu ajuste da sua terapia hormonal. Agora, pior ainda, são as alterações de humor instantâneas ou falta de estabilidade emocional. Se você prestar atenção na rede, você vai ver muita gente que brinca com isso, né? Quando a pessoa ela se exaspera um pouco, já começa a falar, olha, está usando isso, está usando aquilo. Aumento de uma glicemia de jejum maior do que 100, aumento de pressão arterial total ou somente a pressão diastólica, queda do TSH para menos que 1, aumento da frequência de crises de binge eating e piora da saciedade ou capacidade do anorexígeno, cansaço aos médios e pequenos esforços, uma testosterona abaixo de 350, uma relação de testosterona e estradiol menor que 20:1 ou maior que 30:1, um SHBG menor que 20 e a síndrome MOSH, que eu falei para vocês, a Male Obesity Specific Hypogonadism, ou hipogonadismo específico da obesidade masculina. Um hematócrito acima de 49 e uma ferritina muito maior do que 150. Aí a gente vê às vezes 700, 800 mil. Né? Esses sinais são sinais que associados com LDL acima de 150 mg por decilitro, tá? Com alteração de homocisteína, lipoproteína A, fibrinogênio, VHS, PCR ou BNP, são sinais muito ruins de que esse tratamento ele não vai bem. E os androgênios, eles comumente causam isso quando eles estão muito acima de 940 nanogramas por decilitro, ou um estradiol acima de 35, pior ainda se estiver acima de 50, ou uma relação testosterona-estradiol baixa com SHBG menor que 20. Sinais que esse controle glicêmico ele vai bem nesse paciente. Então a gente tem ausência de sintomas psiquiátricos, tem uma glicemia de jejum abaixo de 90, um HbA1c ao redor de 5,1, um TSH estável entre 2 e 2,5, um aumento da capacidade de realização de trabalho físico, libido estável, performance sexual satisfatória, e uma testosterona entre 600 e 800, um estradiol entre 20 e 35, uma relação testosterona e estradiol entre 20:1 até a 30:1, mas 15:1 é a tolerável se não tiver sintomas, um SHBG estável entre 30 e 40. Um hematócrito preferencial abaixo de 48%, uma ferritina abaixo de 150 e um LDL abaixo de 100. Critérios que devem ser pesquisados para qualquer tratamento em qualquer momento e que o momento estagnar relacionados ao descontrole glicêmico. Então é o que a gente já discutiu antes. Né? Começou a observar esse paciente, está vendo que ele está degradando, está vendo que todas as funções que ele apresenta hormonais, ou a maioria delas, e o comportamento está mudando, isso é o que a gente chama de um red flag, né? É sinal de você reavaliar a forma que você está tratando. Prontos para entrar no exame físico? Vamos entrar, já já. Então, segura aí.